Pessoal, tentando resumir aquilo de mais importante, aconteceu de 45 a 64. Na vida política, a gente vai ter o seguinte, né, que eu trouxe aí pontuado para vocês nos slides. Como eu falei, a retirada do Vargas em 45, a questão da contradição com o combate ao nazifascismo, enfim, uma certa oposição ao trabalhismo também, principalmente por parte dos mais conservadores, da UDN, do Carlos Lacerda, da União Democrática Nacional, né? A gente vai ter o fim do governo Vargas ali. Bom, a gente vai compreender esse período também como um período de relativa instabilidade democrática. A gente vai ter vários momentos que os militares vão intervir, em alguns deles, né, para garantir a posse de um governador, de um presidente eleito, como em 1961, né, com o movimento da legalidade, em outros momentos para causar turbulência no governo. Então é um momento de instabilidade democrática, ok? Um outro ponto importante é que o Vargas ele vai assumir o poder novamente, só que eleito democraticamente. Nesse momento, a gente vai ter um novo período de instabilidade, com a UDN, os militares, todo aquele pessoal que fazia oposição ao trabalhismo, né, trabalhando para que o governo deixasse de ser sustentável, para que ele perdesse as suas bases. Em função disso, né, o Vargas ele vai se suicidar lá em 1954, né, o que para muitos historiadores, né, evita um golpe de Estado, porque o Vargas se suicida, toda uma população ali que era favorável ao seu governo, às ideias trabalhistas, se mobiliza, né, e garante a continuidade democrática e não a intervenção militar, ok? Continuando, né, como eu falei, alguns anos depois a gente vai ter o governo do JK nesse intervalo, né? Em 1961 a gente vai ter uma nova tentativa de golpe quando Jânio Quadros renuncia, né? O João Goulart, que era seu vice-presidente ligado ao trabalhismo do Vargas, ele tinha sido ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, e assumiu o poder, né? Justamente por essa herança trabalhista, os militares decidem que não, que o Jango não assumiria a presidência da República, né? Lá no Rio Grande do Sul, a gente vai ter uma resistência encabeçada pelo governador do estado, Leonel Brizola, que vai contar com o apoio do Terceiro Exército e vai garantir a continuidade do Jango no poder. Então, mais um episódio ali para a gente perceber como esse período foi marcado por certa instabilidade democrática, principalmente, né, tendo em vista a oposição entre o trabalhismo de Vargas, o PTB, e a União Democrática Nacional, muito mais conservadora, com a sua principal figura ali sendo Carlos Lacerda, ok? Pessoal, toda essa instabilidade, ela vai, ao mesmo tempo que acabar, vai se manifestar na sua forma mais aguda com o golpe militar de 1964 e a instauração da ditadura civil-militar, que vai durar até 1985, lá com seus 5 presidentes militares, ok? A ditadura, pessoal, é importante a gente falar, ela vai ser estruturada a partir dos atos institucionais. A gente vai ter o ato institucional 2, o ato institucional 3, o mais famoso deles é o ato institucional 5, que efetivamente, né, vai dar enormes poderes para os presidentes militares, ok? Então, em termos jurídicos, pensando a ditadura, né, a gente está falando dos atos institucionais, ok? Foram diversos, o mais famoso deles é o ato institucional 5, justamente por garantir, né, um poder muito maior ao presidente da República em questão, né? Ele vai suprimir ali as eleições diretas, vai instaurar a prática dos governadores biônicos, né? Governadores indicados pelos presidentes, também vai instaurar o bipartidarismo, né? A gente vai ter a Arena de um lado, a Arena sendo partido da situação, né? Partido dos presidentes, e o MDB sendo partido da oposição, mas uma oposição controlada, né? Então, é com a AI-5 que a gente vai ter um avanço, efetivamente, das práticas muito mais autoritárias da ditadura, ok? Pessoal, então, resumindo, né?
esse período ele pode ser entendido como um momento de tensão, o último tópico ali do slide, entre a democracia, que passava cada vez mais a ser uma realidade do nosso país, e as raízes autoritárias que deitam longos e longos séculos na história do nosso país, ok? Então é um momento de tensão entre uma democracia incipiente, né, e uma herança autoritária muito grande no nosso país, ok? E aí, continuando, né, ao longo do século XX, os períodos de ditadura, os momentos de graves ameaças à democracia, infelizmente, foram a regra no nosso país. Então, ali, talvez uma questão mais interpretativa, pensando a realidade do Brasil naquele momento, é importante a gente ter isso em mente, né? Pensando em linhas gerais e bastante objetivas, certo? Pessoal, nesse momento também a gente vai ter a criação de Brasília no governo JK. Então, aí uns mapas indicando a localização bem lá no centro-oeste, uma questão estratégica. Afastava a capital do litoral, até então Rio de Janeiro, né, bastante vulnerável por um ataque de um outro país, ao mesmo tempo que promovia, né, a integração nacional, levava a capital para o centro do país, uma maior interiorização também das cidades, ok? Aí uma foto da mudança lá no Palácio do Catete. Um outro ponto importante, né, o Jânio recebeu o Che Guevara no momento em que estava prestes a renunciar. Então, o Jânio foi um governo bastante rápido ali, sem grandes destaques, mas que reflete um pouco daquela época, né? O Jânio, que era um presidente populista, mais ligado ali à direita, recebendo o Che Guevara, né? Um grande líder da Revolução Cubana do final dos anos 50, ok? Pessoal, uma foto aqui dos tanques em frente ao Congresso Nacional, lá no golpe de 1964, bastante representativa do que significou aquele momento, né? A esplanada dos ministérios, toda ocupada, né, pelo Exército Brasileiro, certo? Aqui também, lá no Rio de Janeiro, no Palácio da Guanabara, que é onde fica o governo estadual. Aqui os presidentes militares, no caso, o Ernesto Geisel, né, lá em 74, assumindo o poder com toda essa pompa de ilegalidade, né, mas que só visava justamente mascarar o caráter autoritário da ditadura, né? O Brasil, diferentemente de outras nações, teve um cuidado muito grande. Se a gente for pensar na ditadura da Argentina, com Videla, ou no Chile com Pinochet, teve um cuidado muito grande em dar certa legalidade para o período ditatorial. Né? Os presidentes militares vestiam roupas civis, assumiam o poder, teve uma certa rotatividade, né? 21 anos, 5 presidentes. Enfim, um ponto importante também a ser mencionado, ok? Pessoal, pensando agora no período da economia, que vai desde 45 até a redemocratização, ok? O que a gente pode destacar, né? 4 tópicos mais importantes. Nesse período, a economia ela foi toda pautada, conduzida, né, a partir da lógica do nacional desenvolvimentismo, privilegiando o que? O desenvolvimento industrial, né, um investimento em uma infraestrutura de base e sendo receptiva aos capitais estrangeiros. Isso a gente vai perceber, por exemplo, com o JK, né? JK que manteve uma certa continuidade ali com a ideia de industrialização por meio das indústrias de transformação de base, mas que também se abriu bastante ao capital estrangeiro, principalmente ao capital do automobilismo, né, da produção de veículos, a Volkswagen, a Ford, enfim, essas empresas que vieram para o Brasil, né, promover essa industrialização mais acelerada por meio dos automóveis, dos bens de consumo duráveis também, como as televisões, enfim, as geladeiras, tudo isso passa a ser ainda mais incentivado naquele momento, ok? Nesse governo do JK, que também vai se destacar a famosa frase 50 anos de desenvolvimento em 5 anos de governo, que dá um pouquinho também do tom de como que o Brasil estava naquela conjuntura, naquele momento, né? Por uma ânsia de modernização, por uma necessidade de se industrializar face aos países muito mais industrializados ali do Atlântico Norte, dos Estados Unidos
e da Europa Ocidental, principalmente, e até em relação também à União Soviética, ao bloco comunista, né? Aquele momento já, um momento de Guerra Fria, ok? Então, pessoal, ó, agora chegando na ditadura civil-militar de 64 a 85, a gente vai ter ali pelo menos duas tendências que vão se alternar ao longo do governo, né? Com Castelo Branco, por exemplo, a gente vai ter uma política, Castelo Branco, né, o primeiro presidente militar, a gente vai ter uma política muito mais liberalizante, de abertura econômica, não de tanta proteção do capital nacional, da indústria nacional, né? Agora já mais para o final da ditadura, né, o governo Geisel, por exemplo, a gente vai ter ali o Costa e Silva, uma política mais nacionalista de proteção da indústria nacional, né, de uma política externa mais independente para garantir os interesses econômicos do país. Então, pensando ali um pouco da economia nesse período da ditadura, a gente vai ter essas duas tendências. Além delas, o que se destaca também quando a gente fala em economia na ditadura é o milagre econômico, que vai de 67 até 73. Por sinal, o período de maior repressão da ditadura, né, contra as guerrilhas, enfim, a luta armada que se organizava contra a ditadura. O milagre econômico, pessoal, basicamente ele se baseou na possibilidade, e aí do mercado internacional, de oferecer uma liquidez maior, né, um maior crédito. Então, o Brasil pegava os empréstimos no mercado internacional, que estava com uma boa liquidez, né, com dinheiro ali disponível, investia aqui no nosso país por meio daquelas obras faraônicas, né, a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói, enfim, tudo isso contribuiu para que a economia brasileira naquele momento pudesse ter um gás, assim, pudesse acelerar, né? Isso beneficiou principalmente a classe média urbana, que com mais dinheiro, mais crédito no país, conseguiu comprar mais bens, comprar os automóveis que estavam sendo cada vez mais produzidos, ok? No entanto, anos depois, né, o milagre econômico, justamente por ter sua base lá em empréstimos feitos no mercado internacional, vai gerar um endividamento em moeda estrangeira, que vai diminuir, né, como resultado, os recursos do país, do governo, para investir novamente na economia, né, na medida em que vai ter que pagar esses empréstimos, e também, como consequência, uma inflação. Né, afinal de contas, foi um crescimento, tal como a borracha lá no começo do século XIX, do século XX, que não foi orgânico, né, foi algo atípico. Então, assim que essa reserva, essa liquidez internacional deixou de existir, aquele crescimento evaporou. E aí depois a gente vai ter a famosa década perdida, né? Que vai ser só uma década de tentativa de estabilidade econômica, sem efetivamente um crescimento do PIB da economia do nosso país. Então, ok? Economia no período da ditadura, aquelas duas tendências mais liberais, mais abertas ao capital estrangeiro, sem proteger o capital nacional, e aquela mais protecionista, protegendo o capital nacional, mas também recebendo capital estrangeiro, né? Embora não cedendo a ele, e também a questão do milagre econômico, bastante significativa naquele momento, ok? Bom, para fechar, a gente pode dizer que há uma consolidação da urbanização, bastante significativa naquele momento ali, principalmente com uma imigração significativa das áreas rurais mais pobres para as cidades, um crescimento da riqueza, embora a desigualdade social não tenha sido combatida. É o que dizia o Delfim Neto, né, o ministro da Economia, é o que dizia o Delfim Neto, né, enfatizando o seguinte, que primeiro precisava-se crescer, fazer o bolo crescer, para depois dividir esse bolo. O que de fato aconteceu foi que o bolo cresceu pouco e tão pouco foi dividido, ok? Esse aqui é um breve panorama da economia naquele momento. Bom, aqui algumas fotos, né, que vão mostrar justamente esse ímpeto nacional desenvolvimentista na indústria de base, na indústria nacional, garantindo o desenvolvimento básico do país. Né, o JK na Fábrica Nacional de Motores é um exemplo disso, ok? Então, pessoal, pensando nas relações sociais agora, para a gente já fechar este quarto e penúltimo período que o edital ali está cobrando para a gente, ok?
a gente pode dizer o seguinte, né? Ao longo dessa época, o Brasil ele viveu um momento intenso de discussões políticas, desde 45 até a redemocratização, né? A gente teve a questão ali com o Jango, por exemplo, das reformas de base, previa mudanças significativas na educação, no funcionalismo, né? Uns salários ali na política econômica. Isso chegava na população, fazia com que eles discutiam. A gente vai ter um avanço do movimento estudantil, do movimento operário, do movimento sindical, tudo isso pensando uma nova realidade econômica para o país naquele momento, ok? Isso vai gerar uma intensa discussão, várias mobilizações dos estudantes, dos trabalhadores, dos militares, da imprensa, tudo isso ali movimentando a vida política do país, ok? Pessoal, no campo das artes, a gente vai ter o destaque da Bossa Nova, lá no começo, em meados, na verdade, do século XX, a gente vai ter o tropicalismo, a gente vai ter a arte engajada. Nesse momento, a gente vai ter o CPC, o Centro Popular de Cultura, que a União Nacional dos Estudantes promovia. Então, um momento bastante vivo também no mundo artístico, da discussão musical, teatral, do cinema, que surgia no Brasil naquele momento, ok? Pessoal, em termos de cidadania, a gente vai ter avanços e retrocessos. A ditadura civil-militar, principalmente, vai oferecer retrocessos. Mas no período anterior, a gente vai ter um avanço da discussão, da participação política por meio do sindicalismo, por meio do movimento estudantil, né? Por meio das eleições sendo cada vez mais polarizadas e discutidas. Tudo isso favorecendo, né, uma maior participação política das pessoas, ok? Um outro ponto importante é a questão da propaganda nacionalista e ufanista, que também foi mobilizada em diferentes momentos, ok? Tanto na ditadura, quanto pelo JK, a gente vai ter essa exaltação do Brasil. Então, algo bastante característico desse final do século XX no Brasil, ok? Então, pessoal, ó, um exemplo, né, desse avanço da cidadania que eu falei, a concentração popular no dia 13 de março na Central do Brasil, momentos antes do golpe. Então as pessoas se mobilizavam, iam para as ruas, discutiam, enfim, estavam alinhadas com o que acontecia no Brasil. Ali um exemplo do fanismo, a gente vai ter um momento do Brasil, ame ou deixe, na ditadura, na Copa de 70, bem ali no momento do milagre econômico, né? Deixando um pouquinho mais concreto. Aqui a repressão, né? A gente vai ter a morte do estudante Edson Luiz, lá no Rio de Janeiro, em 1968, bem no momento ali que ia marcar o auge da resistência, né, à ditadura, da insatisfação, e que vai resultar no ato institucional número 5, ok? Aí o Edson Luiz sendo velado. Enfim, pessoal, chegamos agora na quinta e última parte da nossa aula, estudando a redemocratização e a busca pela estabilidade econômica no nosso país.